de louvor ali naquele instante que o Senhor manifestou o poder. Então quando você chegar perto de uma pessoa e você encontra pessoas assim que vivem reclamando, murmurando, tome cuidado que isso pega, a contaminação entra pelos ouvidos. E se você está passando lutas e provas, você sabe muito bem, Paulo fala da leve e momentânea tribulação que se advém entre vós. Pedro fala que entre diversos irmãos na face da terra existe perseguição contra os filhos de Deus. Então você entende que se você olhar para o lado, tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você, como no Congo, na Nigéria, na Etiópia, no Sudão, comunidades cristãs sendo exterminadas, bebês ao lado do cadáver aí dos seus pais foram mortos por radicais verdes. Então existem problemas, verdadeiramente problemas, lutas difíceis. Então tome cuidado no seu ambiente para você não ficar desmotivado, principalmente quando começa a segunda-feira. As pessoas ficam olhando, será que eu vou chegar até a sexta-feira nesse ambiente tão pesado, diante de tantas dificuldades? Vou trabalhar com a cabeça, com a consciência pesada, sabe, ciente da barra pesada que é aquele local. Temos que entender que o Senhor Jesus Cristo poderia ter abandonado, né? Mas ele foi fiel até a morte, como servo fiel até a morte, morte de cruz. Temos que olhar para ele, que não murmurou, mas com alegria eu vou cumprir a vontade do Pai. Ele se alegra em mim, ele me escolheu para uma missão, e do céu eu vim resgatar a igreja, ao ponto de se sacrificar por ela. O Senhor Jesus Cristo se sacrificou por sua igreja, e por isso nós temos que olhar para ele e deixar de lado as murmurações, e como Paulo e Silas, oferecer cântico de adoração ao Senhor. E quando nós fazemos isso, é certeiro, o Senhor vai abalar a terra, o Senhor vai quebrar as cadeias, como disse Pedro, no tempo certo, como pregamos domingo passado, no tempo certo o Senhor vos exaltará depois da humilhação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não ceda. Alguns instantes atrás eu cedi, que esse tempo de espera, nós temos que permitir que o Espírito Santo lapide em nossos corações a humildade, a mansidão, a perseverança, a resiliência. Temos que lutar e pedir o poder do Espírito Santo para mantermos os valores de Jesus Cristo em meio às provas. Enquanto enfrentamos como Jó o silêncio de Deus com a enfermidade, temos que clamar ao Senhor. Ainda que a enfermidade me consuma, quem nos separará do amor de Cristo? Altura, largura, profundidade, nem perigo, nem espada, nem perseguição alguma, nem anjos malignos, nem espíritos malignos, nem a morte nos separa do amor de Jesus Cristo. A salvação é certa, é garantida, se nós mantivermos a adoração, mesmo em períodos de perseguição. Veja que Moisés ordena: separai-vos desta comunidade, porque eu vou destruir. Olha para o mundo, veja a rebelião, uma rebelião ideológica instaurada dentro das instituições de ensino, depravação, imoralidades. Tudo isso é rebelião, é o homem indignado, rebelado. Nós temos tantos privilégios e benefícios aqui no mundo ocidental que são resultado da proclamação da doutrina judaico-cristã. Mas por que querem exterminar cristãos e judeus? Veja a Europa, veja o que está conflagrado lá na Europa, a rebelião, as inquietações, escolher aquele símbolo maligno daquela mulher com os seios de fora, expressando a libertinagem, não a liberdade. E agora eles estão sofrendo na pele. Veja como está Portugal, veja como está a Inglaterra, a Alemanha. Agora está difícil de conter, pois deixaram o mal verde entrar. E agora, o que vão fazer? Ainda bem que existe o livro de Juízes. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu vou reverter o quadro, eu vou mudar a situação. Tem que se humilhar, como Pedro ensinou, diante da potente mão de Deus, e ao seu devido tempo ele vos exaltará.
irmãos, nessa terra ninguém poderá sobreviver diante da vinda do Senhor, como esses rebelosos aqui. Né? O texto, vou antecipar o texto aqui, 14.700 foram fulminados pela peste e a praga. Estavam ali reclamando da liderança religiosa do sacerdote Arão, e foi ele que intercedeu pelo povo, foi ele com incenso ali, acendeu no mesmo altar que fulminou os 250, ele foi lá e acendeu o incensário dele lá, o incensário dele acendeu as enzimas aromáticas especificadas por Deus ali, ele intercedeu pelo povo e o Senhor sanou a praga e a peste, e as pragas cessou, e ali ficou o sumo sacerdote Arão com seu incensário entre os cadáveres e os que ficaram de pé, os que foram salvos e guardados do destruidor. É algo semelhante ao que aconteceu no Egito. Quem tinha o sangue do cordeiro foi poupado do Abadom. Quem não tinha o sangue do cordeiro, os rebelosos do Egito pagão, foram dizimados. Por isso que Deus fala: eu mando vespão no meio do meu povo. Pedro fala que a prova de fogo vai começar pela casa do Senhor. E nós temos visto aí os escândalos, a queda de homens de ministério, destruição. Temos visto isso. A igreja flertando com ideologias do lado oposto. Nós temos visto isso. O texto que nós lemos, com o incensário intercedendo. Separa desses, Moisés, separa desses, porque eu vou agir. E o que aconteceu? A terra se abriu, e a rebelião de Datã e Abirão, que era da tribo de Ruben, que queria o poder político, governamental, foram tragados vivos ao inferno. Veja a misericórdia de Deus, porque dentre a família de Coré, aqui o texto diz que Coré foi tragado vivo ao inferno, ao abismo. Mas dá-se a entender que ele estava com incensário. Lá em Números 26, dá-se a entender que ele foi tragado pela terra que se abriu. Mas muitos acreditam que o texto foi genérico, amplo, dizendo que ele foi contido nesta rebelião. Mas algum especificamente fala que quando Coré chegou com o incensário dele, porque foi um por um ali com o seu incensário, e o Senhor foi queimando todos. Quando Coré chegou com o seu incensário ali, o fogo consumiu. E parte do clã dele, dos rebelados que estavam ali da família dele, foram tragados com os da tribo de Ruben, Datã e Abirão, foram tragados e desceram vivos ao inferno. No verso 28, e Moisés disse: assim sabereis que o Senhor me enviou para fazer todas essas obras, pois não as fiz por mim mesmo. Veja que ele fala: se eles morrerem como morrem todos os homens, e se acontecer com eles o que normalmente acontece com todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, a terra abrir e a boca os engolir, com tudo o que é deles vivos, descerem à sepultura, então compreendereis que esses homens desprezaram o Senhor. E foi o que aconteceu. A rebelião. Foi Deus que escolheu Moisés para exercer o comando. O que acontece nos dias de hoje é algo semelhante, né? E para tirar toda essa inquietação, nós vemos que o Senhor vai usar dois exemplos. Primeiro, os incensários que ficaram, todos os líderes foram queimados a fogo ali, e os incensários ficaram no chão. Moisés, o Espírito Santo ordena a Moisés que tome todos aqueles 250 incensários e ali confeccione fundidas lâminas e que foram colocadas sobre o altar. Sempre que de longe os israelitas olhassem, os sacerdotes de Coate exercendo ali o sacerdócio, olhariam para as chapas fundidas que estavam no altar, as lâminas fundidas, e se lembrariam: somente o clã araônico é que pode exercer aquela função sacerdotal, advocacional e de aproximação. A segunda prova também serviria para que não houvesse mais rebelião. O que o Senhor determinou, assim tem que ser. No capítulo 17 encontramos a questão da vara,
vemos que mais uma vez o Senhor quer confirmar, para que não haja murmurações, para que não hajam indagações, questionamentos quanto à liderança. Quem eu determinei, quem eu escolhi, quem eu selecionei, este se aproximará de mim com incenso e com sacrifício. Veja no verso 2, fala aos israelitas que apresentem uma vara de cada casa paterna, uma de cada líder, serão 12 varas segundo sua tribo. Escreve o nome de cada um sobre a vara. Escreve o nome de Arão. Escreve o nome de Arão na vara de Levi. Porque cada vara corresponde ao líder da casa de seus pais. Notou aqui? Cada príncipe, né? Naftali, Judá, Efraim, Manassés. Pega uma vara seca de amêndoa, coloca o nome na vara, entrega a Moisés e é levado para dentro do lugar santo ali. E na tribo de Levi, não escreve Levi, escreve Arão. Escreve Arão e coloque lá dentro do lugar santo. Nós vemos algo maravilhoso. O Senhor faz a vara florescer, né? Veja no verso 5. A vara correspondente ao homem que eu escolher brotará. Assim farei cessar as murmurações dos israelitas contra mim, quando murmuraram contra vós. Olha como Deus dá honra aos seus sacerdotes, dá honra a Arão, dá honra a Moisés, contra mim e contra vós. Isso confirmando quando o Senhor te chama, não deixa o diabo tirar do teu coração. Ah, você não tem unção, você não tem chamado. Ah, esse Jesus aí, Nazareno, sai alguma coisa boa daquela região? Sai coisa boa de lá? Veja como o diabo usa a boca, até mesmo entre os 12, o Pedro. Mestre, que isso? É o filho de Deus. Deus não quis nem o sacrifício do Isaac, vai querer o teu? Então Moisés falou aos israelitas que cada líder trouxe uma vara, 12 varas, segundo as suas tribos, e entre elas estava a vara de Arão. No verso 7, Moisés colocou as varas diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte aconteceu que quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, que era da casa de Levi, havia brotado e havia produzido gomos, rebentado em flores, dando amêndoas maduras. Quando vamos fazer uma análise lá do candelabro, nós vemos que o candelabro tinha a forma destas amêndoas. Veja que a vara seca que foi colocada com o nome de Arão, da tribo de Levi, floresce, e sai broto, e sai ramos, e sai ali frutos de amêndoas. Porque logo imaginamos, né? Já viu o texto da videira verdadeira? Jesus se afirma ser uma videira verdadeira e nós somos os ramos. E o Espírito do Pai, o Santo Consolador, poda esses ramos para que possamos produzir frutos bons e não frutos maus em Jesus Cristo. Está cheio de gente dentro da congregação produzindo fruto mau, né? Vivendo e produzindo tudo aquilo que fruto da carne. Nós temos que produzir frutos do Espírito, frutos que glorificam o Senhor Jesus Cristo. Por isso que frutos do Espírito são as qualidades morais do Senhor Jesus Cristo inseridas pelo Espírito Santo no caráter do crente. Veja que Deus está confirmando. Arão é o meu sacerdote escolhido. Ele é um tipo de mim, da minha pessoa. Ele é um tipo de mim. Veja que lá para frente nós vamos ver que o sacerdócio araônico vai falir, vai esgotar, e é por isso que Deus vai escolher um outro sacerdote. Lá em Hebreus 7:25 nos diz, 7:22, Hebreus 7:22, assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor, e aqueles que se tornariam sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, pode salvar perfeitamente aos que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por ele.